Capítulo 14, livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak. Esse capítulo se chama Emoções, o segredo nas crônicas do tempo. Eu achei esse capítulo muito interessante, muito mesmo, porque ele vai falar justamente das nossas emoções e como que a gente tem que lidar com elas, tá? A partir de agora, como que a gente tem que olhar para as nossas emoções e honrá-las de certa forma, tá? Então eu vou começar a leitura e fazendo as pausas para comentários ou o que eu sentir que eu tenho que falar. Existem seres neste universo que ainda não descobriram as emoções humanas. Quando vocês visitam terras antigas e observam as criações de outras épocas, podem sentir as frequências e as vibrações inerentes a estes locais. Vocês sabem que lá existem chaves, sabem que existem mensagens, que há algo guardado dentro daquilo que outrora existiu e irá revelar-se novamente. Da mesma forma, os seres humanos possuem escondido dentro de si algo de enorme valor para a evolução do universo. Estamos nos referindo a tais dados como códigos e números mestres, fórmulas geométricas de luz essenciais à recriação e produção de formas de vida por todo o universo. Eu achei interessante aqui o que ele fala da gente ir para um lugar antigo, sagrado talvez, né? Às vezes só turístico, né? Hoje em dia, e acessar algumas chaves que estão ali, porque eu acho que não tem como a gente negar que a gente se sente diferente em alguns lugares, né? Para quem já viajou, ou mesmo dentro do Brasil, né? Para quem está aí, quando você vai para outra cidade que seja, quando você vai para algum outro lugar, se a gente parar e prestar atenção, a gente percebe a diferença da frequência e da vibração, às vezes até entre duas cidades, sabe? Existe uma frequência vibrando ali que está muito relacionada também à frequência do coletivo daquela cidade. Então, cada cidade ela tem uma nuvem energética em cima dela, né? E aqui, como a gente está falando das emoções, está muito relacionado ao que as pessoas sentem em geral, o que elas mais sentem. Então, uma cidade considerada, por exemplo, perigosa, aquela emoção do medo, da violência, ela fica pairando no ar, ela tem uma frequência muito forte nesse sentido. Assim como quando a gente vai para a natureza, a gente acessa aquela frequência de paz, de tranquilidade, né, de fluência. Então está muito relacionado com isso também. Os seres humanos foram largados, escondidos e esquecidos desde os primórdios dos tempos, desde que seu DNA foi rearranjado. E aqueles tempos foram esquecidos. Vocês ficaram de quarentena, como se estivessem nas masmorras do tempo por um período tão longo que, ao despontarem as novas eras, ninguém mais se lembrava que vocês estavam lá. Isso é o que eles falam no livro todo, né? A gente já sabe desse período de quarentena que a Terra ficou, já sabe desses deuses usurpadores, né? Que fizeram essa modificação genética, que não cumprem ao propósito original que a gente tinha, né? A gente como raça humana aqui na Terra. Então tudo isso já é o que eles falaram até aqui. Contudo, aos que não esqueceram, enviaram vocês com a missão de mudar tudo, trazer de volta a memória e o valor da existência humana à frente da criação. Vocês são necessários por serem portadores de algo que muitas outras espécies desconhecem inteiramente, a emoção. E do mesmo modo que vocês precisam trabalhar juntos para atingirem individualmente a plenitude e a riqueza do ser multidimensional, existem seres tentando impulsionar o universo inteiro para uma nova oitava, buscando criar um novo território. Então a gente tem que entender o nosso papel aqui na Terra como libertar, de certa forma, a frequência que ela se encontra, a baixa frequência, né? Porque é como se houvesse aquela faixa de controle que a gente já viu, né? E que as pessoas estavam vivendo ali, né? Nessa faixa sem desconfiar de nada, né? Desconfiar da sua própria luz, da sua própria identidade cósmica, de que existe muita vida no universo, né? Imagina conceber um planeta onde as pessoas, os seres que ali habitam,
sequer imaginam que existe vida no universo. Eles estão tão presos a uma ideia colocada na cabeça deles, manipulada, que eles acreditam que só tem a gente no universo, só existe vida no planeta Terra. Olha isso, olha o nível, né, de consciência desses seres, porque um mínimo de pensamento acima da média que a gente já questiona isso, né? Porque não existe como, né, nem cientificamente falando, nem matematicamente falando, nem estatisticamente falando, não ter vida fora da Terra, né? Não tem como, né? Quantos bilhões e trilhões e até quadrilhões de estrelas existem, né? E é impossível que não exista vida em nenhum desses lugares, vida inteligente e muito mais inteligente que a gente, né? Os guardiões do tempo sabem onde os dados estão guardados e vocês foram encontrados, foram escolhidos para trazê-los à luz. Nós avançamos ou retrocedemos em relação ao nosso tempo para dar assistência àqueles cuja missão é desvendar os anais do DNA humano. Estamos aqui para ajudá-los a rearranjar o DNA do vosso interior, para então se tornarem parte da biblioteca viva. Então aqui também ele fala desse propósito. Desde o início do livro eles estão falando sobre isso, né? Do papel deles de guiar a gente, de que nós somos esses infiltrados, né? Os renegados, segundo eles, a família da luz. Então a gente tem um papel aqui, né? Que é religar esse DNA de dentro para fora, né? A gente veio com esse papel de abrir o nosso campo para receber essa informação e ativar o DNA. Quando eu ativo em um ser, por ressonância, vários seres também vão ser ativados. Então é assim que funciona, né? Uma faixa de frequência que vai se elevando, né? Isso tudo faz parte de um plano muito maior de seres multidimensionais, tá? A gente não tá sozinho, não é uma coisa assim, eu tive uma ideia com meu amigo ali, nós vamos lá fazer. Não, isso é um plano grandioso, é um plano de ascensão da Terra, tá? Tá muito relacionado a tudo que a gente vê aí sobre transição planetária, ascensão, né? Tudo isso está relacionado, eles só estão falando de outra forma, né? Com outra linguagem, mas é a mesma coisa. Então tem muitos seres envolvidos nisso. Como já foi mencionado, o que está ocorrendo na Terra irá afetar muitos lugares. A energia enviada neste momento destina-se a redirecionar determinadas forças universais que, ao se alinharem, conduzirão este universo à conscientização simultânea de sua identidade. O que existe na Terra pode ser comparado a um segredo escondido nas crônicas do tempo, relacionado à emoção. Nesta dádiva da emoção há riqueza e abundância. Há uma capacidade incrível de se transcender realidades diferentes e vivenciar estados de consciência inteiramente diversos. As emoções permitem que certas energias se liguem, se misturem, se fundam e percebam a si mesmas. Sem emoção, tal ligação não existiria. Então aqui é o primeiro ponto que eles trazem, né, mais profundo em relação às emoções. E a gente tem que entender que as emoções elas estão diretamente ligadas às realidades, às dimensões que a gente tem. Então conforme aquilo que eu estou vibrando, a minha emoção ali, eu estou preso numa faixa de frequência. A gente já sabe disso, a gente vive, né, dentro de um planeta que está preso na faixa de frequência do medo, da raiva, dos sentimentos mais baixos, digamos assim, mas que na verdade são apenas mais densos, né, mais baixos de vibração, né, mas que fazem a gente ficar preso numa certa realidade. Então, para ser multidimensional é pela emoção. Quando eu sinto coisas, né, mais elevadas, quando eu vou aumentando o meu nível de frequência, isso tem a ver com as minhas emoções, com aquilo que eu estou vibrando e sentindo ao mesmo tempo, tá? Existem seres muito antigos no universo que perceberam a essência do planeta Terra. Eles vêm trabalhando há éons, são veneráveis anciões, mesmo para o nosso sistema, respeitados como homens e mulheres de grande sabedoria, no conceito de vocês, embora não sejam de fato homens nem tampouco mulheres. São considerados guardiões da existência desse sistema. São eles que fazem os movimentos e dirigem o sistema, como um capitão dirige o navio.
Eles guiam o universo em seu curso. Este é o seu trabalho. Assim como vocês têm o vosso trabalho, o deles é dirigir este universo rumo à descoberta. A partir do próprio aprendizado e da própria jornada, eles descobriram que precisam entrar em contato com outros universos. Então aqui ele fala, né, desses seres aí que estão por trás de tudo. Eu acredito que são seres muito elevados, seres de extrema luz, tá? Eu não vejo aqui como algo, enfim, que quer prejudicar, pelo contrário, né? Ele quer libertar a gente desse sistema ultrapassado e fechado, né? Que está muito longe da luz, que é a informação, tá? Então é muito nesse sentido dessa troca que existe no universo. Eu não sei se eu comentei antes, mas esse período de tempo, né, essa medida de tempo que a gente vê bastante aqui, que são éons, né? Éons é uma medida de tempo não definida, tá? É muito e muito tempo. Não existe assim uma linguagem de anos ou, enfim, de séculos, é fora do tempo, tá? Então, há muitos éons, quer dizer, há muito e muito tempo galáctico, digamos assim, tá? Até porque quando a gente sai da Terra, né, a gente está no tempo do não tempo, não tem mais esse tempo que a gente conhece. Então, não tem como falar de tempo, uma medida de tempo multidimensional, tá? Então, tem muito a ver com isso também. Não tem como medir em anos, né? Porque, na verdade, não tem tempo fora da terceira dimensão. Há um plano que consiste em impulsionar e enviar energia para experiências novas. Neste momento, a Terra e vários outros sistemas onde vocês existem simultaneamente servem como instrumento no renascer da emoção, com o propósito de compreender todas as identidades condensadas em uma só. Os universos estão descobrindo o que são capazes de fazer quando se unem e realizam um trabalho conjunto, da mesma forma que vocês estão descobrindo o que podem vir a ser. Não existe uma ideia pré-concebida sobre aquilo que vai acontecer. Trata-se de um novo território. Aqui o que eu sinto, o que eu percebo, primeiro que ele fala dos nossos eus simultâneos, tá? A gente já viu antes ainda aqui no livro que vai haver essa fusão das dimensões. Então eu sinto como se todos esses nossos eus, essas nossas realidades paralelas que estão coexistindo, elas vão se fundir e a gente vai viver novas experiências a partir disso, né? Então esse novo território seria algo que a gente nunca experimentou, porque a gente sempre esteve preso, né? A ideia, a consciência presa aqui nessa dimensão, achando que eu era só isso, achando que eu só tinha essa vida, e a gente vai começar a ter mais contato com essas outras experiências de uma maneira mais clara, digamos assim, e em algum momento elas vão se fundir. Mas se fundir não significa que elas vão se fundir todas nessa realidade. Talvez a fusão seja vou ter percepção de tudo, né? Mas isso vai continuar acontecendo. Então isso talvez mexa muito com o nosso emocional, e ele precisa estar muito bem fincado, muito bem forte ali, né, para a gente saber lidar com tudo isso e não se deixar sucumbir de certa forma, né, acessar um lado ali mais desafiador de tudo isso. Então existe um poder na emoção. A partir das emoções a gente vai ter acesso a outras dimensões. A emoção é a chave de tudo isso. Como seres humanos, vocês precisam da emoção para entrar em contato com o eu espiritual. A emoção é essencial à compreensão da espiritualidade, porque emoções geram sentimentos. Os corpos mental e físico estão estreitamente ligados, da mesma forma que o estão os corpos emocional e espiritual. O corpo espiritual é aquele que existe além dos limites físicos. Vocês precisam da emoção para compreender o não físico, e é por isso que as emoções têm sido tão controladas neste planeta. Foi-lhes oferecido muito pouco espaço emocional, e vocês foram incentivados a se sentirem impotentes e amedrontados. Então aqui é tudo que eu já falei, né? Tudo que eu acabei de dizer, na verdade, porque a gente está dentro de um sistema de controle, e nessa faixa de controle as emoções elas são muito pequenas, elas são muito baixas, elas é como se fosse um leque muito pequeno. Porque se a gente descobrisse o nosso potencial, a nossa capacidade, ficaria muito mais fácil escapar
desse sistema de controle, né? Então, por isso que existe esse leque muito pequeno, porém muito relacionado a emoções mais baixas, né? Então, a gente fica preso nelas. Enquanto eu estou preso numa frequência baixa, eu não consigo acessar realidades elevadas, né? Então, está relacionado aí à faixa de frequência, tá? Não é uma questão de julgamento. Aqui a gente não está falando de positivo ou negativo, de bom ou ruim. Isso é um julgamento humano. Aqui a gente está falando realmente de faixa vibratória, tá? Muitos de vocês não querem ultrapassar estas barreiras emocionais nem superar seus limites pessoais porque creem poder ser doloroso. Gostariam de dizer abracadabra e que, num piscar de olhos, eles desaparecessem. A dor traz-lhes sentimentos. Se não conseguem sentir de outras maneiras, algumas vezes, para chamar sua atenção de seres humanos teimosos, vocês criam a dor para mostrar a si mesmos toda a gama de suas capacidades e para trazê-los à vida. Desse modo, conseguem sentir a riqueza de estarem vivos. Aqui a gente tem que entender justamente o que eles estão falando, de emoções gerarem sentimentos, tá? E de sentimentos serem as chaves para a gente acessar outras dimensões de realidade. O que acontece? A gente acaba criando barreiras, né? Então a dor, ela bloqueia. E quando eu estou bloqueada pela dor, eu não consigo ir além, eu não consigo ascender. E lembra que a gente está aqui para ascender, a Terra está ascendendo. Então os seres humanos precisam acompanhar esse movimento energético. Só que eles não conseguem fazer isso porque eles ficam presos à dor. O que a gente não percebe é que a dor, ela quer apenas nos mostrar algo. Ela está apenas sinalizando que algo não vai bem e que eu tenho a capacidade dentro de mim de acessar outras emoções, outras realidades, tá? Então, às vezes a gente gera ali um sistema, né, de autodefesa e ao mesmo tempo de sinalização interna que a gente mesmo não consegue entender. E aí a gente fica preso naquela armadilha, girando em círculos e preso a esse sofrimento, que na verdade só está mostrando que a gente precisa e consegue se libertar dele. A maioria dos seres humanos tem medo de seu centro emocional, ou centro do sentimento. Tem medo de sentir. Confie em vossos sentimentos, não importa quais sejam eles. Tenham confiança de que eles o guiaram e acreditem que os sentimentos podem levá-los à realização. Todos querem estar dentro e fora da vida ao mesmo tempo. Costumam dizer, quero ficar aqui e ser uma pessoa poderosa, mas não quero sentir nem participar muito porque posso me machucar, ser sugado, não confio na vida. Olha esse processo, né, que a gente faz. A gente tem medo de sentir, a gente bloqueia o nosso centro emocional e como o nosso corpo emocional está diretamente ligado ao nosso corpo espiritual, a gente não consegue ter conexão espiritual completa por causa disso. Olha só essa lógica, né? A partir de tudo que a gente está vendo aqui. A gente precisa aprender a confiar mais nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e simplesmente sentir que eles estão sendo os nossos guias. Inclusive, quando a gente sente algo ruim, não é porque a gente precisa sofrer, é porque aquele sentimento está mostrando que se a gente mantiver aquele padrão, a gente não vai dar num lugar legal, a gente não vai chegar numa realidade próspera, né? Em todos os sentidos. Então é só um guia. O que a gente não entende? A gente mantém aquele caminho, a gente é teimoso, a gente mantém o sofrimento para não sofrer. E olha só que paradoxal isso, né? Então, por medo de sofrer, eu sofro. Por medo de sentir, eu só sinto coisas baixas, né? Frequências baixas. Então, a gente tem que começar a prestar mais atenção nos nossos sentimentos e simplesmente se permitir sentir. E, principalmente, entender que emoção é igual a frequência. Sentimento é igual a vibração. A gente precisa entender que se eu estou sentindo aquilo é porque eu estou vibrando naquela faixa. Então, se eu não quero continuar nela, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Não no sentido de reprimir, não no sentido de renegar, mas apenas de mudar alguma coisa dentro de mim. Quando ultrapassam o medo dos sentimentos, superam os julgamentos e permitem aflorar tudo o que sentem. Conseguem uma tremenda abertura porque podem levar os sentimentos para outras realidades. Se quiserem conseguir uma aceleração, mergulhem em algo que provoque sentimentos. Parem de contornar o assunto, achando que está tudo sob controle. Mergulhem bem no meio do sentimento para poderem perceber se o estão controlando mesmo. Então a gente tem que parar de fugir,
né? Parar de fugir daquilo que eu não quero sentir, parar de ter medo do sentimento, porque ele tem uma serventia, ele nos serve. Enquanto humanos, nós somos seres sencientes e precisamos aprender a sentir, deixar fluir e entender que cada sentimento, cada emoção é só um recado. Ele não está ali para continuar ali para sempre, sempre da mesma forma. A gente tem que entender e transmutar aquilo para conseguir acessar outras realidades. Não se trata de não saber sentir. O que ocorre é que vocês têm medo dos sentimentos, não sabem o que fazer com eles quando aparecem. Como lhes trazem uma sensação de impotência, os associam com a expressão "ah não, que droga". Quando surge uma emoção que provoca dor ou raiva no vosso sistema de conceitos, a rotulam de nociva. Chega de pisar em ovos e evitar as emoções. Olha o recado bem claro aqui, tá? Então, quando fala de medo, quando fala de dor, de sofrimento, de raiva, né? De tudo que provoca essa dor e esse sofrimento, a gente foge, a gente tem medo, mas nisso a gente cria a nossa própria armadilha, porque a gente fica preso nisso, né? E a gente tá rotulando o tempo todo, isso é ruim, eu não quero sentir, isso é bom, eu quero sentir. Olha só que engraçado, a gente tem esse julgamento, né? Essa visão de positivo e negativo, se eu quero sentir, se eu não quero, mas na realidade a gente acaba atraindo muito mais o que a gente não quer sentir e a gente tem muita dificuldade em acessar o que a gente diz que realmente quer sentir. Olha só que engraçado, né? Onde a gente está colocando o nosso foco e como que a gente está conseguindo fazer o contrário do que a gente julga, do que a gente gostaria. Então, também refletir um pouquinho a respeito disso, tá? Principalmente, né, na minha opinião, isso acontece porque a gente reprime, porque a gente não quer sentir. Quando eu não quero, e muitas vezes eu não controlo, então eu sinto, porque a gente está num planeta de baixa vibração, de baixa frequência, então é muito mais fácil sentir raiva, sentir medo, sentir sentimentos mais baixos do que eu sentir algo elevado. Muitas vezes, para sentir algo elevado, a gente precisa sair daqui, né? A gente precisa meditar, a gente precisa realmente entrar num estado de consciência alterada, porque aqui dentro dessa frequência, né, do planeta é realmente desafiador. Então tem a ver com tudo isso. Ou eu reprimo o ruim, né? E aí eu não consigo acessar, não consigo elevar, né? É como se eu tivesse preso a um peso ali no meu corpo e ele não me deixa elevar aquilo, sublimar, né? A minha consciência, a minha frequência. Então a gente tem que prestar mais atenção, tá? E começar a parar de evitar certas emoções, parar de julgar e simplesmente usá-las para essa transição multidimensional. A raiva tem um propósito. Todos querem detoná-la e agir como se fosse uma coisa ruim. Comportam-se como se a raiva fosse uma verdura podre, um lixo a ser enterrado no quintal, como se não houvesse um propósito em sua existência. Insistimos em enfatizar que existe um propósito para o medo e um propósito para a raiva. Se permitissem vivenciar e expressar os vossos medos, ou o que pode levar à expressão da vossa raiva, aprenderiam alguma coisa. Quem evita desesperadamente o medo e a raiva, quem realmente teme esses sentimentos, tem muito que aprender com essas emoções. São técnicas que lhes permitem superar os limites pessoais de comportamento e identidade, e vocês simplesmente têm medo de experimentá-las. Então a gente tem que entender que toda emoção tem um propósito, ela tem uma serventia e a gente precisa permitir que ela se faça presente na nossa vida, se apresente. E quando ela se apresentar, a gente tem que permitir que ela flua e não travá-la e não bloqueá-la, porque é aí que está a questão, tá? Existe algo a ser experimentado, a ser aprendido ali, né? E quando a gente aprende a fluir pelas nossas emoções, não importam quais sejam, a gente torna-se mestre de si mesmo, a gente torna-se mestre humano, tá? A gente domina o ser humano, né? E não no sentido de dominar a força, né? Mas no sentido de masterizar, né? De dominar de técnica, né? De fazer sentido ali, de tornar esse mestre em relação àquilo, porque você sabe muito bem como lidar, né? Vocês querem ser aceitos o tempo todo.
Acham que ninguém vai apreciá-los caso sintam ou façam certas coisas, e por isso não se permitem tais sentimentos. A raiva vem daí. Sentem raiva porque emitem julgamentos em relação ao que podem ou não fazer. Se não se permitirem sentir, não poderão aprender. São os sentimentos que os ligam à vida. Então aqui é bem forte esse parágrafo, porque é totalmente verdade, né? A gente quer ser aceito o tempo todo e isso vem desde a infância. A criança, ela começa a ler o mundo e ela entende, se eu fizer isso, gostam de mim, se eu fizer isso, não gostam de mim. E ela começa a reprimir algumas coisas e ela começa a mostrar mais outras. Só que essa repressão que começa lá na infância é que causa todos esses problemas, porque aquilo que está reprimido, ele vai querer sair, ele vai ganhar muita força. Então eu vou atrair situações externas para sentir aquilo que está preso dentro de mim, porque aquele sentimento está querendo sair, ele está sufocado e muitas vezes desde a nossa infância, tá? Então a gente precisa se permitir sentir a raiva. A questão é, eu não posso descontá-la nos outros, é isso que a gente faz. Além de não saber lidar e ficar reprimindo, quando ela vem eu desconto em quem estiver na minha frente. Então isso é muito falta de inteligência emocional, né? A gente realmente não tem inteligência emocional nenhuma para lidar com as nossas emoções, mas a gente precisa entender que ser humano é ser senciente, é sentir toda a gama de sentimentos. Não tem como eu escolher e não tem como eu dizer, isso é bom, isso é ruim. São apenas sentimentos, são neutros e a gente precisa aprender a lidar com eles dessa forma também, tá? A diferença é, a gente não pode projetar no outro, essa é a questão. É algo nosso com a gente mesmo. A raiva ela é só um sentimento, só que a gente associa a outra pessoa. Então a gente fala, estou com raiva de alguém, estou com raiva de uma situação, estou com raiva porque aconteceu isso, mas na verdade não, é só nossa mente lógica tentando encontrar uma razão, mas muitas vezes é só um sentimento, às vezes represado da infância que está ali ainda, e a gente está tentando encontrar motivo para poder sentir aquilo, para poder validar aquilo de alguma forma. Os sentimentos servem a vários propósitos dos seres humanos. Incentivamos todos vocês a acreditarem, cultivarem e confiarem em seus sentimentos. Devem encará-los como bilhetes de viagens para realidades multidimensionais, onde precisam ir caso estejam jogando este jogo para valer. Nas realidades multidimensionais, aprendem a focalizar e manter simultaneamente muitas versões diferentes de si mesmos. Os sentimentos são capazes de transportá-los a estes lugares, especialmente aqueles em que vocês confiam. Deixem aflorar todos os vossos sentimentos e, ao invés de os julgar, permitam-lhes que se manifestem para poderem observar aonde eles podem levá-los ou o que eles podem fazer por vocês. O que eu percebo aqui, né? Então eles estão preparando a gente emocionalmente, porque quando a gente abrir o nosso campo para o nosso ser multidimensional e começar a ter mais consciência das múltiplas realidades em que a gente está existindo também, a gente vai ter que fazer isso a partir de um lugar de neutralidade emocional, né? Então assim, eu percebo isso porque se eu estiver vibrando baixo, eu vou estar conectada a todas as minhas realidades em que eu estou sofrendo, em que eu estou sentindo medo, em que eu estou sentindo raiva. Então é uma afinidade energética, né? Quando eu elevo a minha frequência, quando eu estou numa frequência mais elevada, eu consigo acessar realidades em que eu estou sentindo aquilo, né? Então a melhor forma de criar uma vida mais elevada é vibrando nessa frequência a partir de agora, né? A gente tem muita ilusão às vezes de quando eu conseguir tal coisa, aí eu fico feliz, aí eu atraio aquilo. Não, né? Na verdade é o contrário, né? As pessoas querem atrair para sentir aquilo, mas a gente precisa aprender a sentir para se alinhar à realidade em que aquilo já está acontecendo, porque existe uma realidade sua em que você tá pobre, em que as coisas deram errado, em que todas as desgraças aconteceram, né? Várias vidas, né? Não só uma, ou às vezes tem uma sim que tudo deu errado, né? Existe essa opção também, né? Se você quiser pensar em todas as situações, mas existe também uma versão sua em que tudo deu certo, em que a vida fluiu, em que aquilo que você mais queria aconteceu, e uma perfeita que todas as coisas deram certo, né? Ela já existe. Então a gente só precisa fazer o quê? Se alinhar com ela energeticamente, porque ela vai
fazer um entrelaçamento quântico, né, que a gente chama, ela vai vir para sua realidade e fazer essa junção com a vida que você está vivendo hoje. Mas se você está, por exemplo, vibrando em C, né, vamos pensar no alfabeto aí. Se você está vibrando em C e a sua vida perfeita está lá em X, você não vai chegar de C a X, né? Você não vai conseguir juntar, fazer esse match. Então você precisa estar próximo dessa frequência, pelo menos, né? Então, se a sua vida perfeita está em X, você precisa estar lá em Z, em T, mais ou menos, porque senão, pensando aqui como frequências, né? Porque senão você está muito longe, então você só vai conseguir atrair frequências, né? Vidas em que você está vivendo B, o A, talvez, ou D. Então, você tem que pensar dessa forma e pensar, o que eu preciso fazer para chegar perto dessa vibração X? Tá? E a partir daí fazer toda a movimentação, curar todas essas questões, se permitir sentir muitas vezes esses sentimentos mais baixos de raiva, de sofrimento, para liberar, tá? A emoção ela não flui se você fica prendendo ela, né? Não tem como. E eu acho engraçado que eles falaram bastante aqui nesse capítulo, eles já falaram lá atrás, né, do abracadabra, que não é mágica. A gente queria falar assim, abracadabra, acabou, e aquilo mudar, mas é um trabalho interno, a gente tem que ter consciência dele, não tem como fazer algo que a gente nem sabe o que é, né? A gente tem que estar consciente desse processo. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão vivendo hoje uma vida extremamente desafiadora, mas elas nem têm consciência disso, elas nem têm consciência que estão sofrendo, para elas aquilo é natural, aquilo é normal. Então o primeiro processo para a mudança, o primeiro passo, na verdade, é ter consciência disso. Tem gente que ainda não está nem nessa fase do processo. Então, se você já tem consciência de que existe um processo acontecendo, de que existe uma emoção desafiadora, você já está num degrau acima. E aí é só continuar subindo nesses degraus até chegar num estado mais expandido de consciência mesmo, onde você vai se permitir fazer essa transmutação. Quando sentem medo de alguma coisa, evitam experimentá-la, erguendo uma muralha onde se pode ler: se eu for lá, vai ser ruim, e pisam no freio. Na verdade, o medo que sentem acaba energizando a experiência no nível do desenvolvimento de cada um, pois todo pensamento assume forma de acordo com a influência emocional a que está sujeito. Por isso, às vezes, o melhor que se tem a fazer é simplesmente dizer: bem, vou entrar nessa, eu me entrego. Depois, então, dediquem-se a estar lá, sem se preocuparem em estar ou não centrados enquanto estiverem mergulhados no centro do sentimento. Se pretendem entrar no vosso centro do sentimento e manter tudo sob controle, não estarão permitindo a si mesmos a amplitude de movimentos necessária para aceitar as emoções que derrubam as limitações e preconceitos. O que eu sinto, né, desse parágrafo, o que eu percebo aqui, é que a gente precisa simplesmente aprender a sentir, a se entregar ao sentimento, por mais desafiador que a gente ache que ele seja, por mais que a gente julgue como bom ou ruim, tá? É muito engraçado dizer isso, mas é real. Muitas pessoas têm medo de se entregar a sentimentos positivos também. Tem gente, inclusive, que tem medo de sentir amor, que tem medo de sentir alegria, que não se permite se perder, entre aspas, no meio desse sentimento. Justamente porque ela já é tão controladora, tão ansiosa, né? Geralmente são essas pessoas, que elas têm medo de sentir o bom, porque depois vem o ruim na cabeça delas, tá? Então elas já travam o processo, elas já seguram essa emoção, porque elas já pensam no que vem depois e elas preferem nem sentir, nem experienciar o que é o bom, porque depois vem o ruim. Elas preferem ficar presas no que elas acham que é o neutro, né, que é a zona de controle delas, só que ali está muito mais o ruim do que o bom, né, na concepção delas, né, o que elas acham que é o bom, elas nem permitem que chegue perto dela. Então a gente tem que perceber esse processo e simplesmente sentir. Quando você está alegre, fique alegre, sinta alegria, seja a alegria. Mas quando você estiver triste, sinta a tristeza também. Se permita sentir todo o leque de emoções que ser humano nos propicia. Não tem como a gente não sentir, principalmente quando está passando por algum processo que está naquela faixa de frequência. Vai chegar uma época que você não vai mais precisar acessar esses sentimentos, mas primeiro você precisa passar do ponto em que você não se permite sentir. Eu acho que quando eu
sinto, eu sei como ele é, eu não tenho mais medo dele, porque é o medo que me deixa preso. E aí eu simplesmente libero, solto e não preciso mais passar por aquilo, não preciso mais passar pelo aprendizado que o medo, a tristeza, a raiva, todo tipo de limitação traz. Então tem muito a ver com isso também. A raiva tem o seu propósito, ela não acontece por acaso, nem a dor acontece por acaso. Ambas os levam a alguma situação. Intencionalmente podem entrar no centro do vosso sentimento e aprender a permanecer centrados ali, enquanto exploram as oportunidades que se apresentam. Se vocês disserem, vou permanecer centrado lá, isto soa como se não permitissem nenhum movimento ali dentro. Em vez disso, proponham-se simplesmente a ter um centro. Ter um centro não significa que as coisas não flutuem, significa que vocês lhes permitem flutuar. Vocês decidem se o barco vai naufragar ou navegar em águas calmas, comandam os acontecimentos, portanto, a calma ou agitação desses acontecimentos independem de vocês. As vossas emoções não alimentam apenas os outros, são fonte de alimento para o eu, e é assim que vocês alimentam e criam a vossa identidade. Esta é a vossa identidade como frequência através das vossas emoções. As emoções os alimentam e dão vida ao prefixo da vossa estação transmissora. Então lembra que a gente viu lá no começo, né, que esses seres que dominam de certa forma a Terra, eles se alimentam das nossas emoções mais baixas. Então eles se alimentam de medo, eles se alimentam de raiva, eles se alimentam de tudo que é de frequência mais baixa. E eles mantêm a Terra dentro desse padrão vibratório. Só que as emoções, elas não servem só de alimento para esses seres, elas também dizem muito respeito a quem a gente é. Porque quando eu sinto muito alguma coisa, aquilo passa a fazer parte de mim. E quando eu tenho aquela impressão energética, digamos assim, eu fico vibrando aquela frequência e eu fico presa num certo padrão, eu fico presa numa certa dimensão da realidade. E o que eles estão tentando falar pra gente aqui é: se liberte disso, aprenda a lidar com as suas emoções, aprenda a senti-las todas sem se apegar a nenhuma, principalmente as mais baixas, para você poder ativar o seu eu multidimensional, porque está muito relacionado à faixa de frequência. E se eu fico presa numa faixa de frequência mais baixa, eu não consigo acessar frequências mais altas, logo realidades mais altas também, mais elevadas do meu ser, tá? Então é muito resumidamente, né, isso que está querendo dizer aqui. Lembra que eu falo sempre que a gente é esse roteador, né? Que a gente escolheu vir para cá, que onde não havia essa frequência, né? Então vamos pensar que a gente escolheu ir para um lugar que não tinha Wi-Fi. E a gente falou, não, a gente vai lá, vai ser esse roteador e vai transmitir, né, essa frequência para todo mundo que estiver ao redor. E vocês vão conseguir se comunicar com a gente e a gente vai receber essa energia, essa frequência e retransmiti-la, né? Porque a gente é só uma estação transmissora, né? A gente não cria nada, a gente só recebe e transmite, tá? Então a gente não é a fonte, a gente é só uma estação transmissora. E se eu estiver vibrando numa baixa frequência, é isso que eu estou transmitindo. E eles não conseguem acessar a gente para enviar essa energia mais elevada que eu tenho que retransmitir. Então tem muito a ver com isso também. Então é um trabalho muito de conscientização que eles estão fazendo aqui, para que a gente possa limpar essa faixa de frequência que a gente naturalmente, automaticamente está inserido desde que a gente nasceu, que a gente vá se libertando dessas questões emocionais, para que a gente possa abrir o nosso campo e receber essa frequência que a gente vai ter que transmitir aqui, tá? A frequência da luz, da informação e do amor. E como são frequências muito elevadas, a gente precisa estar com o nosso campo bem trabalhado, né? Senão não acessa, senão não consegue, né? Se a gente fica preso ao sofrimento, não adianta, não vai conseguir, né? Porque são faixas diferentes, são como se fossem rádios, né? Estações de rádios diferentes, não tem como sintonizar, simplesmente não tem como. Vão ter que lidar com cada uma das vossas limitações, simplesmente porque não querem fazer isso. Adorariam dizer, poeira dourada das estrelas, elimine minhas limitações. Bum, estou livre. Na teoria, isso seria simples. Trata-se do exemplo clássico de se evitar o centro do sentimento. Ai, eu vou ter que rir aqui. Porque foi muito engraçado esse poeira dourada das estrelas. Porque é muito o que a gente faz, né? A gente realmente acha que
vai ter um pozinho mágico, né, que vai tirar tudo de dentro da gente. A gente precisa sair dessa ilusão e a gente tem que entender que faz parte do processo e é bonito esse processo, tá? Então, assim, claro que seria muito fácil e se fosse, eles mesmos falariam isso lá de cima ou sei lá onde eles estão, né, da dimensão que eles estiverem e mudaria tudo aqui embaixo. Então, não é bem assim que funciona, né? Existe uma coisa chamada livre-arbítrio de todos os seres e esse livre-arbítrio precisa ser respeitado. Então não tem como, né? O que eu faço em relação a mim, só eu posso fazer por mim, né? Então todos os seres de certa forma têm que ter o seu livre-arbítrio respeitado, inclusive a gente, né? Então quando eu falo até nesse sentido, então assim, uma pessoa que acredita, vou falar isso com toda a minha fé e isso vai acontecer. Talvez se ela acredita que isso é real, para ela seja, né? Mas não é bem assim que funciona, tá? Realmente não vai ser dessa forma. A gente precisa ir de encontro aos nossos sentimentos, a gente precisa se permitir sentir, não só o que a gente considera bom, mas tudo, tá? Toda a nossa humanidade. Vocês possuem sentimentos e preconceitos emocionais que ajudam a criar limites externos. Por isso, quando rompem uma barreira, precisam enfrentar a emoção que originou o limite. É através do corpo emocional que contatam o corpo espiritual. Para ultrapassarem as dificuldades, precisam sentir todo o processo. Então esse processo que a gente está vivendo, ele é muito relacionado ao sentir e muitas vezes a gente tem essas emoções presas aqui dentro, essa barreira que a gente foi criando para se proteger, para ser aceito, para ser amado e a gente precisa romper essas barreiras. Mas como que a água vai escorrer, né? Como que a gente rompe uma represa, a água vai escorrer, ela vai ter que fluir. E o que é esse fluir? É o sentir. Então a gente vai ter que sentir o que está preso aqui dentro, não tem outra forma, não é só falar abracadabra, né? Não é só jogar um pozinho e essa emoção sai de dentro de mim, porque ela já tá aqui. Só que conforme eu vou elevando o meu nível de frequência, eu não preciso mais sentir o que vem de fora. Aqui é um processo de limpeza interno, é o que já tá aqui dentro. E como a gente vinha, né, de um lugar de não conhecimento de todo esse processo, e a gente é humano e a gente está inserido na humanidade, a gente simplesmente sentiu todo o leque de ser humano, principalmente as frequências mais baixas, né, de dominação do planeta. Então a gente vai ter que passar por esse processo de limpeza, né? Então muito do que a gente está sentindo é coisa velha, é coisa antiga, né? Essa limpeza vindo à tona, o universo ele está acelerando o processo para que ele possa acontecer, porque como as pessoas elas têm medo, elas paralisam, elas ficam, sabe quando você quer puxar até o próprio burro empacado, realmente a gente é meio burro empacado, porque você está puxando, a pessoa está fazendo força contrária. Por quê? Por medo de sentir, simplesmente isso. Só que enquanto a gente não sentir, limpar o que tem que limpar e acessar uma nova realidade, uma nova dimensão, faixa de frequência emocional, a gente não vai se conectar com o nosso eu mais elevado. E é justamente isso que precisa acontecer, tá? Esse processo de ascensão, esse é o verdadeiro processo, na verdade. Na verdade, as dificuldades são joias preciosas. Mesmo descobrindo que têm 1001 limitações, não devem sentir-se frustrados. Digam apenas, que interessante. Olhem para elas e, em vez de amaldiçoá-las, observem-nas simplesmente e tentem descobrir como apareceram. Descubram a que propósito elas serviram, em que mercearia foram compradas essas mercadorias. Quando reconhecem, identificam e desejam liberar alguma coisa, a mudança acontece. Quando existe apego ou medo, ou pensam, gosto desse limite, está me servindo muito bem, vocês criam as limitações. A gente tem que entender, de uma vez por todas, que nós criamos as nossas próprias limitações, tá? Então, assim, existe sim um sistema de controle, mas ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Então, existem limitações impostas, mas nós as aceitamos, tá? Então, é igual a mosca quando tá presa no copo, mas ela tá presa no copo aberto, né? Tipo, não no copo virado, ela pode voar, ela não consegue, fica girando ali dentro. Ou a formiga, quando você desenha o círculo e ela não consegue sair dele porque ela acha que ali existe uma barreira. O próprio elefante preso no toco, que ele acha que ele não tem força para sair dali. Então a gente está preso desse jeito, né? Só que quando a gente começa a entender a nossa força, nosso livre-arbítrio, e a gente deseja de verdade se libertar de alguma coisa,
vai acontecer. Então, se não acontece, é porque a gente não quer de verdade ainda, porque existe um limite e a gente está preso a ele e, de certa forma, esse limite é cômodo pra gente, sabe? A gente pode chamar isso também de zona de conforto, né? Porque, na verdade, a zona de conforto, ela é limitante, né? A gente usa ela como desculpa, mas, na verdade, é zona de conforto, porque a gente tem medo, porque a gente tem apego à situação, a gente, às vezes, até se apega ao sofrimento. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E uma coisa que tem que ficar bem clara aqui: quando você quer de verdade, você consegue tudo, qualquer coisa, tá? Isso eu posso afirmar com toda certeza no meu coração, tá? Então, queira de verdade. Quando chegar no ponto de fusão, vai acontecer. Se ainda não aconteceu, se você acha que quer, mas não mudou nada, sua vida, enfim, não está do jeito que você gostaria, é porque ainda não chegou no ponto de fusão. Precisam aprender a amar as vossas emoções. Quando rotulam alguma coisa como difícil, vocês a tornam difícil. Não são os outros, são vocês mesmos. Persistem em resistir e julgar as mudanças que surgem. Sentem que não sabem o que está surgindo e não querem perder o controle. O controle é algo muito conveniente e muito prático. Deve ser aplicado na hora certa, no lugar certo, como uma cola instantânea. Já alguma vez colaram seus dedos ou os lábios com uma cola instantânea? Precisam aprender a exercer o controle, da mesma forma que usam a supercola. Se lambuzarem com uma supercola, ficam grudados e nada podem fazer. O mesmo acontece com o controle. Ele os prende a coisas às quais vocês absolutamente não precisam ficar presos. Devem ser muito seletivos em relação ao que decidirem ou não controlar. O antigo padrão do ser humano, ou paradigma existente, afirma que vocês têm que assumir o controle. Então, isso a gente já vem percebendo, acessando, né, desde o começo da leitura, que é justamente o contrário, tá? A gente tem uma mania de controle, a gente tem uma necessidade de controle que está muito relacionada ao medo, né? Então, se a gente vive num sistema de controle, é claro que o controle vai fazer parte, né? Então, se nós somos controlados, é lógico que nós vamos querer controlar. Inconscientemente, né? É um processo ali, né? Até uma forma de reação àquilo que a gente está sendo submetido. Mas a gente tem que entender que é o contrário disso, é soltar o controle cada vez mais, deixar fluir, confiar, acessar novas realidades. Enquanto a gente fica preso na necessidade de controle, a gente sofre, a gente se prende, a gente fica realmente apegado a uma situação da qual a gente não tem nenhum controle e a gente quer controlar e a gente fica preso nessa roda infinita, tá? Então a gente também precisa entender que tudo que a gente acredita é real. Então, se eu acho que vai ser difícil, vai ser difícil. A gente está criando o tempo todo a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos e sentimentos e emoções e faixa de frequência que a gente está vibrando. Vocês precisam das vossas emoções, devem ficar seus amigos, porque através dos sentimentos podem subir a escada que os levam ao eu multidimensional, ao sistema de 12 chakras e a explorar o que descobrirem, por intermédio dos sentimentos que detectam se algo está ou não funcionando. A mente lógica não perceberá certos acontecimentos se o corpo não estiver ligado aos sentimentos. São os sentimentos que registram a alteração da frequência, não a mente lógica. Então isso está bem claro, né, que o sentimento, a emoção, ela está muito ligada à faixa de frequência que a gente está vibrando, né, e a realidade que a gente está criando a partir disso, e que a mente lógica ela não tem acesso, ela está conectada, mas só se eu estiver sentindo. Se eu não estiver sentindo nada, é como se eu tivesse desligado, né, e aí você não consegue ter essa clareza, essa consciência, digamos assim, de todo o processo, tá? E isso é muito importante ter em mente, porque a gente vive numa sociedade que preza muito pela lógica, que foca no racional, que diz que o certo, que o exato, né, a própria ciência é ser racional. Por que será, né? Olha a força que tem os sentimentos, olha o poder que está nos nossos sentimentos, mas a gente é totalmente desmotivado a sentir, a gente é até reprimido, né? Não pode sentir, desde pequeno a gente vem sendo reprimido. Por quê? Porque sabe-se que existe poder nos nossos sentimentos, sabe-se que a partir dos nossos sentimentos eu consigo sair dessa faixa de controle. Então tudo é milimetricamente controlado, tudo tem uma razão de acontecer, tá? Não é por acaso, não é à toa, tá?
E outra coisa que me veio aqui muito forte agora é até essa questão, né, da gente viver num mundo em que existe sim essa dualidade. Então, existem coisas boas, existem sentimentos bons, e aí me veio muito forte esse papel da mídia nessa questão de manter a faixa de frequência. E aí a gente pensa, tá, mas também tem tanta coisa legal, às vezes um filme que traz um sentimento bom, ou tem algo ali que traz pra gente até o apelo do marketing, né, sempre pelo positivo, porque claro, né, eles querem associar a compra a algo positivo e não negativo. Né? Mesmo que subliminarmente esteja, né, ali todo o sentimento mais negativo, né, a falta, o apego ou o medo, né, a escassez também é algo bem usado, na verdade me veio muito forte uma explicação para isso, que é se eles mantivessem essa faixa de frequência extremamente negativa, onde só houvesse o negativo, as pessoas sucumbiriam, ou seja, eles perderiam totalmente, né, o controle no sentido de eles precisam dar um pouquinho do bom ali para a pessoa ver que existe algo bom, e isso suscita nela uma vontade de viver, e quanto mais força de vida, mais eles conseguem perdurar, né? Então, se as pessoas ficassem só no negativo, o mundo ia ser um caos, todo mundo ia se matar, todo mundo ia se suicidar, porque não faria sentido nenhum viver, e eles não conseguiriam, né, manter a sociedade, entende? Então existe uma estrutura muito bem pensada, até o nível do que eu posso acessar de positivo é controlado, porque logo vem algo negativo para contrabalancear e o negativo ainda ganhar, né, porque é disso que eles se alimentam. Então isso me veio muito forte agora, acredito que seja uma explicação, né, aí dada pelos pleiadianos através de mim, para que a gente possa entender também por que a gente fica o tempo todo oscilando, sabe? Porque precisa do positivo e depois compensa, né, para eles, né? O compensar ali é o negativo, porque assim eles mantêm, né? Igual o burrinho atrás da cenoura, eles sempre mantêm a cenoura ali na frente para o burrinho ficar motivado, digamos assim. Mas aí coloca um monte de pedra no caminho para ir tropeçando, para ir caindo, para ir, enfim, né, ralando na cerca para se machucar de alguma forma, porque é isso que compensa para eles, tá? Para eles o sistema de controle. Vocês estão vivenciando o despertar de uma alteração de frequência. Estão sendo levados a mudar diversas áreas de suas vidas, a abandonar muitas coisas. Não devem resistir a essas mudanças, nem sentir que perderam o controle por desconhecerem o que está por vir, ou por acharem que estão tomados pelas emoções. As vossas emoções estão apenas querendo lhes mostrar algo. Vocês não gostam porque acham que elas estão interferindo em suas vidas ou que podem constrangê-los. Então a gente tem que entender que a gente está vivendo um processo de alteração de frequência que está totalmente relacionado às nossas emoções e que elas no fundo estão apenas sinalizando algo, tá? Elas não estão nos punindo, elas não estão interferindo, na verdade elas são sinalizadores, tá? É igual a doença é só um sintoma, ela não é o que está ali de fato escondido. Então a gente tem que entender que a emoção é um sinalizador. E se a gente souber ler os sinais que elas estão nos mostrando, a gente consegue passar por esse processo de mudar a nossa faixa de frequência com mais facilidade e mais abertura para novas faixas de frequência, tá? Fiquem espertos. A próxima vez que se depararem com uma dessas situações emocionais, digam imediatamente: tudo bem, sei o que está acontecendo. Desta vez não caio nessa. Sei que existe alguma coisa aqui para eu aprender, alguma coisa que devo mudar. Acredito que estou sendo guiado, que estou executando um projeto, portanto vou procurar o que devo aprender, sem julgamentos, seguindo o fluxo. Peço que todas as minhas mudanças venham com alegria, segurança e harmonia. Este é o meu decreto. Ele abrange tudo aquilo que eu quero em minha evolução. Eu vivo a alegria, a segurança e a harmonia. Por isso, sigo com essa energia e vejo o que está mudando para mim e o que preciso abandonar. Olha que incrível esse decreto, tá? Eu até sugiro, se você puder anotar, se você puder realmente falar com toda a força, tá? Pausar aqui, ler em voz alta, ou repetir, enfim, fazer como você sentir, porque a gente escolhe aquilo que a gente tem que se alinhar. E a gente vê, quando a gente está acessando uma emoção mais baixa, que a gente só está sendo convidado a mudar um padrão ali.
Quando a gente entende isso e a gente libera esse fluxo, né, deixa que isso flua dentro da gente, porque provavelmente é uma emoção represada de outros momentos, a gente consegue acessar essa realidade maior, mais elevada e tá cada vez mais alinhado e alinhada com ela. Como as vossas memórias não estão claras e vocês não cultivaram a confiança interior, fecham-se porque não percebem que estão sendo preparados para a mudança. É imperativo que confiem no centro do sentimento e trabalhem com ele. Quando algo aciona o vosso centro do sentimento e os incomoda, devem enfrentar os sentimentos que os desagradam. Esta é a vossa essência. Estes sentimentos constituem as vossas joias, tesouros, pedras preciosas, onde vão encontrar ensinamentos acerca da vossa identidade. São o vosso trampolim e a vossa relação com eles nunca terá fim. Não podem jogá-los fora e dizer, não gosto desse ser que eu era, mas podem alterar o eu que conseguiu perceber essas realidades. À medida que forem se tornando conscientes e adquirindo uma compreensão mais ampla sobre quem são, poderão olhar para trás, observar tal entidade naquela época e ter uma percepção completamente nova de quem eram então. Este é um processo contínuo, irão começar a percebê-lo uns nos outros. Então a gente está num processo de mudança, mudar os nossos sentimentos, a nossa faixa de frequência faz parte disso, e isso é um processo eterno, é um processo que está totalmente alinhado com a nossa evolução da alma, tá? E quando a gente olha para trás, olha para o passado e a gente julga quem a gente era, a gente julga o que a gente já fez e já sentiu, a gente não está se acolhendo, a gente não está ganhando força para poder mudar daqui para frente, tá? Então não se prendam também a julgamentos, entendam que a gente está vivendo um processo e que a gente está vivendo a nossa humanidade e a gente precisa aprender a honrá-la, a aceitá-la e a nos amarmos assim como a gente é, vivendo todo esse processo e na verdade sentindo um extremo orgulho de quem a gente está sendo, do que a gente está fazendo, de tudo que a gente está vivendo, porque isso é maravilhoso, é realmente um processo muito bonito de evolução. Respeitem os vossos amigos quando atravessam o processo deles, mas não se envolvam. Se for o caso, tomem uma atitude, mas não ajudem os outros a prolongarem seus dramas. É tempo de ultrapassar os vossos obstáculos, não de manter a peça em cartaz por um ano. Sugerimos que contem as vossas histórias 1, 2 ou 3 vezes no máximo. Não precisam contar tudo para todo mundo, pois as outras pessoas também estão atravessando os seus processos. Quando ficam falando sobre os vossos problemas, deixam escapar uma oportunidade, porque falam em vez de fazer e ver sobre o que estão falando. Ao contar para todo mundo o que está acontecendo, vocês estão simplesmente querendo chamar a atenção e não precisam fazer isso. Aqui é um parágrafo bem importante também que está relacionado a uma questão muito prática, tá? Eu gosto também quando eles falam dessas coisas práticas, tipo, não fica falando sobre os seus problemas, quando alguém vier falando sobre o deles, né? Aqui no final ele fala que a gente no fundo está querendo chamar atenção e muitas vezes os nossos amigos, né, colegas, enfim, quando eles vêm também com esses dramas, né, deles, no fundo eles só querem chamar atenção. Então, quando a pessoa realmente está pedindo ajuda, e isso é ouvir a intuição, você sente, tá? Você realmente sabe quando a pessoa está genuinamente precisando de ajuda, quando ela está aberta para mudar, tá? Quando ela já tem essa intenção e o universo, de certa forma, vai te usar para ser esse instrumento. Mas muitas vezes a gente está só servindo de lixo emocional dos outros, tá? Para eles depositarem todas as questões ali e se sentirem mais aliviados, mas no fundo eles não querem se livrar daquilo. Então a gente tem que ter muito discernimento e usar a nossa intuição para sentir. Quando é um processo deles, eu tenho que respeitar que na hora certa, no tempo certo, eles vão conseguir superar e no fundo eles só estão querendo ali desabafar, né? E no fundo jogar todo aquele lixo, aquela energia pra gente. E aí a gente tem que saber, né, manter essa distância ou às vezes até falar mesmo, sabe? Olha, desculpa, eu prefiro não me envolver. A gente tem que sentir, a gente não pode mais fazer as coisas só para agradar, tá? A gente realmente precisa estar muito bem centrado. E quando que eu consigo estar nesse lugar? Quando eu me aceito, quando eu me amo. Porque quando a gente tem baixa autoestima, a gente fica dependendo da aprovação do outro. E aí você vai fazer um monte de coisa que você não quer, você não vai conseguir falar não, porque no fundo
você precisa dessa aceitação. Quando você não precisa mais, ou seja, eu estou pleno de mim mesmo, de mim mesma, eu me dou conta, eu me basto, eu me amo, eu me aceito como eu sou, você não vai mais precisar, sabe, fazer isso por obrigação. Você vai sentir no seu coração, eu devo ajudar ou não, a pessoa está sendo sincera ou não, ou ela está só querendo descontar em mim, né? Jogar tudo que ela está sentindo. Então vai muito da nossa percepção também, e isso se aprende com prática, tá? A intuição é um treino, todo mundo tem, a gente só precisa aprender a usá-la cada vez mais. Os acontecimentos não param e vocês nunca colocam um ponto final neles, porque são as vossas coisas. Se em determinado momento sofrem, garantimos que, ao se depararem com uma situação semelhante no futuro, terão adquirido uma compaixão jamais experimentada. Irão enxergar a situação a partir de uma perspectiva completamente diferente. Aqui a gente tem que entender que todo sofrimento ele está trazendo um aprendizado e que se a gente aprende, quando acontece de novo, a gente já lida de outra forma, até que não precisa mais passar por aquilo, não precisa mais ter aquela situação para aprender. O que acontece é que as pessoas elas não aprendem e elas ficam repetindo a mesma situação, porque elas não desenvolvem a compaixão, elas não desenvolvem o aprendizado a partir daquela situação, elas não conseguem ver como pensam, né? Como, eu tenho algo a aprender aqui e me tornar alguém mais centrado, me tornar alguém melhor, me tornar alguém mais elevado, né? A minha versão mais elevada, né? Elevar a minha frequência. Elas simplesmente ignoram, rejeitam, fogem, né? Aquela questão do medo, não quero sentir isso. E aí cria-se toda uma série de padrões, de crenças, de paradigmas que vão acompanhar a gente por toda a vida, ou por vidas até a gente perceber que precisa romper aquilo. O que está vindo à tona agora são as coisas que originalmente os impediam de perceber a realidade. São partes do vosso corpo emocional onde as vias de comunicação foram cortadas, bloqueando o fluxo da informação. Isto lhes causou sofrimento e acabaram transferindo a dor emocional para o corpo físico. Recomendamos a todos que desenvolvam um trabalho corporal. O trabalho corporal traz a energia cósmica para o corpo físico, distribuindo-a depois para os outros corpos, mental, psíquico, emocional e espiritual, fazendo com que a frequência energética se ajuste. No momento em que a frequência energética se encaixar, se não bloquearem a memória celular e permitirem que a energia penetre em seus corpos, essa energia irá percorrer vossos chakras e alimentar o vosso corpo com as informações que possui. Aqui é interessante seguir essa dica de fazer esse trabalho corporal, tá? Existe a terapia corporal, que eu confesso que eu não sei como funciona, mas eu acho que seria interessante buscar mais a respeito. Mas o próprio trabalho corporal consciente, fazendo yoga, até pilates, né? O tai chi também, artes marciais, ou exercícios físicos mesmo, sabe? Fazendo uma caminhada, ou até na academia, que seja, quando você está trabalhando conscientemente o seu corpo e se conectando com a energia que está fluindo ali através dele, a gente começa a ganhar mais consciência corporal e essa energia que começa a fluir, ela vai se espalhando para os outros corpos. Então a gente vai desbloqueando processos ali, a gente vai desbloqueando emoções, a gente vai desbloqueando coisas ali. Então é um trabalho bem interessante. Eu acho que a terapia corporal é bem interessante, a mais indicada no caso, mas isso não descarta que a gente usa essa energia também, né? Flua o nosso corpo a partir de movimento. A gente precisa movimentar o nosso corpo. A gente não nasceu para ficar parado, sentado. Isso também atrapalha muito no nosso processo emocional, tá? A gente precisa se movimentar diariamente, porque movimento é fluência e quando flui o corpo, fluem as emoções junto com ele. Quando sentem medo, se fecham, culpam as outras pessoas ou negam as emoções. Vocês empacam. Nesse caso, mesmo que a luz inunde os vossos corpos, ela não corresponderá à frequência energética. Penetram então no caos e todo mundo se afastará, porque estarão emanando caos. No entanto, o caos é um bom lugar para se estar. Não há nada de errado com ele, desde que não permaneçam ali para sempre.
Então, assim, a gente tem que entender que momentos de caos, eles precedem um momento de ordem, né? Então, precisa bagunçar tudo para arrumar. É só a gente não se apegar a isso. Então, é importante, até no momento que a gente está vivendo, a gente vê esse caos refletido na sociedade, mas é porque as coisas estão sendo arrumadas. É a mudança. O caos é mudança. É quando as coisas estão fora de ordem para serem reorganizadas, para serem reordenadas de uma maneira melhor, de uma maneira mais elevada. Quando negam as emoções, estão pedindo que grandes mudanças da Terra ocorram em vossa psique. Quando permitem que ocorra um tornado aqui, um furacão ali ou uma erupção vulcânica por aí, estão conferindo liberdade de expressão às vossas emoções, não lhes permitindo voltar contra o seu ambiente pessoal. Então aqui é importante também, tá? Essa questão de deixar essa emoção fluir. Às vezes a gente precisa liberar essa raiva, né? Canalizar, dar vazão a essa energia, não em relação às outras pessoas, mas às vezes dar uns socos mesmo no travesseiro, gritar bem alto no travesseiro também, ou num lugar vazio, talvez fazer alguma arte marcial, dar uns socos assim no saco de boxe. Tudo isso libera energia, não é ruim sentir, tá? A diferença é como eu lido com o que eu sinto. Isso faz toda a diferença e causa toda uma série de acontecimentos na minha vida, porque está relacionado à frequência que eu estou vibrando, tá? Os sentimentos constituem o elemento de ligação entre vocês e a vossa natureza humana. Os sentimentos os ligam às vossas emoções. E neste plano da existência, as emoções ligam vocês ao vosso corpo espiritual. As emoções e os sentimentos são a chave para se estar vivo nesta realidade. Existem muitas realidades onde não há emoções. Nesta realidade, porém, as emoções são a maior dádiva que receberam. Se negam o vosso eu emocional, nesta encarnação, é melhor admitirem a derrota. Se não o assumirem, nunca conseguirão participar do jogo que estamos falando. Farão simplesmente parte da massa que assiste televisão e se considera vítima o tempo todo. Se o vosso corpo emocional estiver sofrendo, perguntem-se qual a razão da dor, a que propósito ela está servindo e por que escolheram criar dor através das vossas emoções. Por que não escolhem criar alegria? Tudo é uma questão de escolha. E assim a gente encerra esse capítulo, que eu achei muito, muito, muito importante, muito bom, tudo que foi falado aqui, o poder das nossas emoções, o poder de mudar a nossa realidade a partir daquilo que a gente sente, se permitindo expressar quando algo é baixo, né, que a gente considera ruim, negativo, né, tá vibrando ali, simplesmente dá vazão, sem descontar em ninguém, apenas deixando fluir e acessando uma energia mais elevada. É uma questão de escolha. Por que a gente escolhe vibrar no sofrimento? Existe uma sociedade de controle, mas a gente pode escolher ir além dela. A gente pode escolher desligar a televisão, parar de consumir notícia ruim e simplesmente criar aquilo que a gente deseja manifestar, criar o mundo que a gente deseja viver e ficar nessa frequência, se manter ali. Só assim eu vou conseguir acessar outras realidades. As outras dimensões, elas estão muito alinhadas à faixa de frequências e a gente precisa estar vibrando na frequência certa para acessá-las, tá? Então, tudo isso precisa ser integrado, tá bom? Vou pedir para você agora fechar os olhos e respirar bem fundo para receber qualquer informação que ainda possa existir, que possa ser instalada nas suas células, que possa ser ativada, né, reativada no seu campo, porque tudo isso já está aí dentro, tá? Então, se você sentir, você pode ouvir novamente, você pode fazer suas anotações e a gente se encontra no próximo capítulo.